E aí galera, tudo bem? Dando continuidade aqui às nossas discussões sobre o estágio de potência do nosso amplificador, a gente vai começar a finalizar aqui a nossa discussão falando um pouco sobre complementações que a gente pode fazer nesses estágios, né? Independente se é classe A, classe B, classe AB, que seja. E como exemplo dessa discussão, a gente vai se basear no amplificador classe AB, porque como a gente já comentou, é o amplificador mais utilizado, né, em circuitos tanto integrados quanto discretos. E aqui, só para descrever esse exemplo da aula de hoje, eu estou considerando aqui uma corrente de polarização fixa, né, uma tensão de polarização que pode ser feita tanto por uma série de diodos quanto por um multiplicador de VBR, isso não vai importar muito para a gente. Essa configuração do transistor de potência é um Darlington, tá? É um desenho um pouco diferente do transistor DPJ. São um Darlington, ou seja, um transistor que tem uma tensão de base emissora um pouco maior, mas também um maior calibre de corrente. E eu estou assumindo aqui a presença de uma resistência de emissor. Essa resistência de emissor aqui, ela serve tanto para uma pequena realimentação térmica do nosso circuito, né, uma melhorada de estabilidade, quanto também para fazer o que a gente vai discutir, que é a proteção de sobrecorrente. Ou seja, como que eu posso fazer para que quando eu tenho uma variação, ou seja, um afundamento da minha resistência de carga aqui, e que vai me puxar uma maior corrente nos meus transistores, eu consiga limitar essa corrente para não danificar os nossos transistores, beleza? Então essa vai ser a discussão de hoje. E a gente vai apresentar duas formas de fazer essa proteção dinamicamente, ou seja, sem ter que necessariamente desligar o nosso circuito, beleza? Então vamos lá. Então, qual que é o princípio dessas proteções que a gente vai discutir? A ideia é o seguinte, a gente sabe que, pegando aqui como exemplo o transistor Q1 no semiciclo positivo, a corrente de carga ela faz esse caminho. No semiciclo negativo a gente sabe que ela faz esse, né? Vai circular pelo terra e vai voltar, né? Mas pensando no semiciclo positivo primeiro, quando eu estiver atendendo a carga, o caminho da corrente é esse em vermelho aqui em cima. Agora, se eu tiver um pico de corrente, obviamente essa corrente vai fluir no mesmo caminho. Só que, como é um transistor TBJ nesse exemplo, como que essa corrente é controlada, né? Eu preciso ter uma injeção de corrente na base do transistor Q1, né, um IB1, né, que quando eu tiver uma demanda maior de corrente, esse IB1 vai aumentar também. Então, uma forma de fazer a proteção desses circuitos é, de alguma maneira, quando eu exceder um limite de corrente que eu pré-determinei, eu comece a roubar de alguma forma, ou seja, tem uma fuga dessa corrente de base aqui. De modo que a corrente que vai efetivamente controlar o meu transistor de potência seja menor. E se eu conseguir fazer isso de uma forma bem sucedida, imaginando que se minha carga demandar mais corrente, eu consigo roubar mais corrente da base dos meus transistores de potência e com isso não fazer com que a corrente de carga efetivamente suba, eu vou conseguir fazer essa proteção. Beleza? O princípio básico das duas proteções que a gente vai discutir é esse. É roubar a corrente de base dos transistores de potência. O primeiro exemplo de como fazer isso é muito simples, que é a proteção grampeada, né? Eu vou desenhar aqui o exemplo. Então tá aí. Então eu acrescento esses dois transistores no meu estágio de potência, né? Não são transistores de potência, são transistores que vão conduzir correntes bem baixas. Qual que é o princípio de funcionamento aqui? A ideia é que meu circuito de proteção seja um misto desse transistor em vermelho que eu coloquei com essa resistência de degeneração do nosso transistor de potência, né, que eu chamar aqui de RE. Beleza? Imagina o seguinte, numa condição normal, os transistores em vermelho não vão estar operando, então eles não fazem diferença para o funcionamento do estágio de potência. Então significa que enquanto eu estiver atendendo a minha carga com uma corrente de saída dentro dos limites que eu pré-determinei para o meu circuito, eu vou fazer com que a tensão máxima sobre o resistor de degeneração ali, o resistor shunt também pode ser chamado, vai ser menor do que 0,7. Então, na condição normal, a tensão no resistor shunt é menor que 0,7. Né? E, obviamente, isso significa que o transistor vai estar em corte, ele não vai fazer nada para o nosso estágio de potência. Beleza. Agora, imagina o seguinte, o que acontece quando eu entrar numa condição onde a corrente de carga comece a exceder os meus limites pré-determinados? Ou seja, quando o IO é maior do que meu IO máximo. O que eu vou fazer? Eu vou projetar esta condição
para que a tensão VRE seja maior ou igual a 0,7. Né? Por quê? Porque nesse caso agora, o transistor em vermelho começa a conduzir e aí ele vai puxar corrente da base do meu transistor. Lembrando que a ideia é que meu circuito ele vai injetar uma corrente de base aqui, que é a corrente que vai tentar controlar o meu transistor de potência. Eu vou roubar um pouquinho dessa corrente e aí a corrente que efetivamente vai para o transistor de potência seja menor. Beleza? E assim eu não vou deixar a minha corrente de saída subir indefinidamente. Beleza? No caso do transistor PNP aqui, a ideia é mais ou menos semelhante, só que em vez de roubar corrente, eu vou injetar uma corrente aqui, ou seja, quando a minha corrente de saída estiver fazendo esse caminho, né? Mínimo aqui. Eu vou injetar corrente de forma que a corrente que eu preciso devolver para o meu segundo estágio vai ser composta tanto pela corrente que o meu circuito de proteção está injetando, quanto a corrente do meu transistor de potência. Né? A ideia é que, de novo, né, essa soma faça com que essa corrente aqui seja reduzida. Beleza? Mas vamos focar aqui no transistor positivo, porque a ideia está ali. Né? Então, se um transistor, por exemplo, começar a pedir mais corrente, a tensão do VRE ela vai se elevar mais, porque está passando mais corrente ali, e isso vai fazer com que o transistor de proteção puxe mais corrente ainda, e aí tentando fazer esse controle. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Agora, é importante lembrar que o nosso amplificador opera em malha fechada. O que isso significa? Imagina o seguinte, ele está tentando fazer com que a tensão de saída tenha uma determinada forma de onda e uma determinada amplitude. Beleza? E aí, eventualmente, eu defini que a minha corrente, né, ela vai ter que ter um valor máximo. Então, imagina o seguinte, imagina que a corrente também deveria ser senoidal nesse exemplo, mas eu vou traçar aqui limites para essa corrente. Então, idealmente, ela teria que seguir uma trajetória senoidal, mas quando chega no limite máximo, meu I máximo, eu quero que essa forma de onda de corrente grampeie. A ideia da proteção grampeada é essa. Eu queria essa forma de corrente. Beleza? Em azul ali. Agora, qual que é o problema? Se eu pegar como exemplo uma carga resistiva, se eu tiver esse formato de corrente de saída, eu teria que ter também o mesmo formato para minha tensão de saída. Minha tensão de saída agora seria distorcida. Só que como o meu circuito está em malha fechada, quando acontecer essa clipagem, a malha fechada vai tentar fazer de tudo para manter a tensão de saída como era antes. Porque é isso que a malha fechada faz, né? Diminuir o erro da minha tensão medida com a minha tensão de referência, que seria, no caso, a minha tensão de entrada. E aí, efetivamente, o que isso vai fazer? Quando o meu transistor de proteção roubar a corrente de forma a diminuir a corrente de saída do meu transistor de potência, a minha malha fechada vai fazer de uma forma que a corrente que o segundo estágio injeta no estágio de potência aumente. Percebe? Então isso vai, teoricamente, tenderia a anular o efeito da proteção. Agora, existe um limite máximo de quanto de corrente o meu segundo estágio consegue injetar no meu estágio de potência. E esse limite máximo é basicamente toda a corrente de polarização do segundo estágio. Então, quando toda a corrente de polarização for injetada no estágio de potência, a minha realimentação não tem mais o que fazer. E a partir daí, esse circuito efetivamente funciona, porque eu estou saturado, digamos assim, na corrente de controle do meu estágio de potência, e eu estou roubando uma quantidade de corrente ali, de modo a fazer com que a minha corrente de saída esteja dentro de um patamar. Beleza? Então, o circuito funciona em malha fechada, principalmente porque existe limitação da quantidade de corrente que eu consigo injetar no meu estágio de potência. Beleza? Então é isso. Então, como é que a gente determina, então, a partir dessa discussão, quanto que é a corrente máxima de saída do nosso circuito? Então, basicamente definir que essa corrente ela é aproximadamente a corrente necessária para fazer com que a tensão VRE seja igual a 0,7. Né? A partir daí ela começa a funcionar. Então é só fazer 0,7 dividido pela resistência de shunt. Se é aproximado por quê? Porque a gente sabe que existe uma corrente de polarização aqui
pelo que o circuito classe AB faz, né? Ela teria que entrar na conta. Mas como ela é muito pequenininha, idealmente, a gente despreza. Então, nosso projeto é muito simples, tá vendo? É só colocar um transistor e projetar a corrente máxima que a gente quer usando essa expressão. Bem tranquilo. Beleza? Agora, qual que é o problema dessa proteção? Ela é muito simples, parece muito interessante, né? Mas ela tem problemas. O problema aqui é o seguinte: se a gente for traçar uma curva de proteção, né, pensando a corrente de saída em função da tensão de saída, pensando aqui em picos, tá, gente? Só para exemplificar, significa o seguinte: até eu atingir a corrente máxima, meu circuito funciona como uma fonte de tensão, ou seja, ele mantém a tensão de saída mais ou menos constante, independente da corrente de pico da minha carga. Quando eu atinjo a corrente máxima, a ideia é que ele vire uma fonte de corrente, ou seja, ele não deixa a corrente passar desse patamar, beleza? Independente do nível de tensão que eu tenha. Então essa seria a minha região de operação, beleza? Tá, e daí? E daí é o seguinte: quando eu tenho um curto-circuito, que significa uma tensão zero, né? O meu limite de corrente é exatamente o mesmo. Pode parecer uma coisa boa, uma coisa interessante. Mas qual que é o problema? O problema é que neste momento a minha tensão de saída vai para zero, né? Então aqui vai para zero. E aqui tem toda a tensão VCC. Logo, a queda de tensão no meu transistor de potência é toda a tensão de alimentação. E a corrente que passa no meu transistor é toda a corrente máxima definida numa proteção do meu circuito. Então, vamos supor que eu queira que meu amplificador possa alimentar cargas de até 2 ohms. Ou seja, eu vou deixar variar minha carga até 2 ohms, mas a partir daí eu não quero que a minha corrente suba. Então, neste exemplo, o que eu tenho? Eu tenho uma tensão de saída máxima, teórica ainda, né, de uns 15 volts, dividido por 2 ohms. Então, imagino que a minha corrente máxima do meu circuito seria em torno de 7,5 amperes. Beleza? Então, esse seria meu exemplo de projeto. Lógico que eu estou fazendo uma suposição bem simples aqui. Agora, durante um curto-circuito, o meu circuito vai estar fornecendo esses mesmos 7,5 amperes, mas eu vou ter uma queda de tensão de 15 volts no meu transistor de potência, significando que eu tenho uma potência dissipada ali de 112 watts só no transistor positivo, né? No transistor negativo vai ser exatamente a mesma coisa. Então eu posso ter, neste exemplo, uma dissipação de potência de em torno de 100 a 200 watts só por causa da proteção, né? E lembrando, uma proteção dinâmica, o meu circuito não desliga porque eu estou em curto. Lógico que eu posso acrescentar no meu projeto alguma coisa que, caso meus transistores comecem a esquentar demais, ele desligue. Então isso é um problema. Significa que eu tenho uma potência dissipada muito grande caso tenha um curto-circuito. Beleza? Mas é uma característica dele. A outra proteção que a gente vai discutir, né, que é chamada de proteção foldback, ela tenta fazer a mesma coisa, ou seja, roubar a corrente da base do meu transistor de potência para proteger o circuito, né? Só que de uma forma mais dinâmica, ou seja, a partir do momento que ela começa a conduzir, se eu começar a demandar mais corrente, ela vai reduzindo a corrente máxima para que a corrente de curto-circuito, no caso, seja menor do que a corrente máxima projetada. Com isso eu consigo salvar um pouco do ponto de vista de perdas, no momento de uma sobrecorrente ou de um curto, né? Como que esse circuito foldback ele é definido? Assim, percebam que eu continuo tendo os transistores de proteção aqui, que vão roubar a corrente de base, ou no caso do PNP, injetar a corrente de base aqui, né? Só que em vez da tensão de base emissor desses transistores serem definidas pela tensão VRE, né, a tensão do resistor shunt, ela é definida em função dessa tensão também, mas a partir de um divisor de tensão. Só para fins de discussão, vou chamar esse cara aqui de R2, vou chamar esse cara aqui de R1. Beleza? O nome não importa, é só para a gente ter referência. Então tá, a ideia é a mesma. Quando a tensão de base emissora aqui for maior ou igual a 0,7, o meu transistor começa a roubar a corrente e eu começo a ter a proteção efetivamente, né? A questão é que agora a gente tem que fazer uma matemática para entender em qual condição
isso vai acontecer, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou de novo olhar para o meu transistor positivo, porque o negativo é mais ou menos a mesma coisa. Vou pensar que no semiciclo positivo a corrente faz esse caminho, então essa aqui seria a minha corrente de saída, beleza? E aí eu vou começar a equacionar as coisas, né? Então a minha saída aqui eu vou chamar de VO, né? Eu vou dar um nome a esse nó aqui de VA, tá? Só para a gente ter uma referência. E vão começar a equacionar as coisas. Então, a minha tensão VBE, como nós bem sabemos, nada mais é do que a tensão de base do meu transistor de proteção menos a tensão de emissor dele. A tensão de emissor, que é esse nó aqui, está diretamente ligada à saída do meu circuito. Então, a minha tensão de emissor é igual a VO. Já a minha tensão de base, que é esse nó aqui, ela é a saída do divisor de tensão. Eu vou assumir que a minha resistência RE é muito menor do que as resistências que compõem esse divisor de tensão, de forma que eu não preciso fazer associações, né? E aí o seguinte, a minha tensão de base ela vai ser igual à minha tensão VA vezes o divisor de tensão, que é R1 sobre R1 mais R2. Beleza? Agora, a minha tensão VA nada mais é do que a minha tensão de saída mais a queda de tensão no resistor shunt, ou seja, RE vezes IO. Beleza? Manipulando isso tudo aqui, eu vou encontrar o quê? Que a minha tensão VBE ela tem que ser igual a VO mais RE IO, que multiplica o divisor de tensão, R1 mais R2, menos VO. Então essa é a equação do nosso circuito, né? Quando essa expressão se tornar igual a 0,7 volts, é o momento onde o meu circuito começa a operar. Beleza? Agora, vamos manipular isso aqui mais um pouquinho, porque eu quero definir duas coisas. Eu quero saber qual que é a corrente máxima do meu circuito e como que esse circuito vai funcionar no momento de um curto-circuito. Beleza? Então, continuando aqui, a gente pode manipular. Eu vou fazer o seguinte, só para ficar mais simples a nossa dedução, eu vou chamar o meu divisor de tensão aqui, esse ganho, de K. Beleza? Só para a gente simplificar a equação. Com isso, a expressão se torna 0,7 igual a VO mais RE IO vezes K menos VO. Beleza? Então eu posso equacionar em função de O. Vai dar isso aqui. Então a corrente de saída máxima acontece num determinado nível de tensão vezes 1 menos K. Lembrando que K tem que ser sempre menor do que 1, né? Mais 0,7 dividido por K vezes RE. Então essa é a expressão do limite de corrente a partir do qual eu começo a operar a minha proteção, né? Obviamente que para projetar isso aqui, eu vou determinar quanto de tensão eu quero ter de máximo no meu circuito. Então, para a tensão máxima, eu consigo projetar qual a corrente máxima de proteção do meu circuito. Agora, uma coisa interessante é que vocês podem perceber que, diferentemente da proteção grampeada, na foldback o limite de corrente depende da tensão de saída. Significa que, à medida que eu vou tendo uma proteção e essa tensão começa a cair, que é o efeito da clipagem, o meu limite de corrente começa a cair também. Ou seja, se eu for traçar uma curva da minha área de operação, né, então pegando aqui um IO de pico e um VO de pico, até eu ter minha corrente máxima, ou seja, até atingir um momento onde meu circuito começa a funcionar, eu também tenho um circuito operando como fonte de tensão, mas a partir do momento que minha proteção começa a operar, a minha tensão começa a cair, né? E se você perceber, a minha relação entre tensão e corrente máxima é linear, de forma que eu vou ver, na verdade, uma linha reta decrescente até eu chegar no zero, né? Quando a minha tensão chegar no zero, eu vou ter uma corrente de curto-circuito que é menor do que minha corrente máxima projetada. Qual é o efeito disso? O efeito é que, durante o curto-circuito, eu vou ter uma perda de potência bem menor do que eu teria na proteção grampeada, né? Então é isso. Lógico, eu ainda tenho que fazer alguma proteção para o meu circuito não esquentar demais, né? Mas é uma situação interessante. E é dinâmico, né? À medida que eu demando mais corrente, eu vou reduzindo o meu limite, fazendo uma transição mais suave
da minha proteção, né? Então a ideia da foldback é isso. Agora, quanto que é o valor da corrente no curto-circuito? É muito simples de definir. É só pegar essa expressão aqui. A minha corrente de curto-circuito vai acontecer quando a minha tensão de saída for zero. E aí eu vejo a equação, vai dar exatamente 0,7 sobre KRE. Né? Então se eu quiser pré-definir quanto que vai valer a minha corrente de curto-circuito, é isso. E se eu quiser projetar a minha corrente máxima, eu vou usar a expressão completa. E aí? Acabou o problema? Não. A gente falou sobre proteção, tem duas formas, proteção foldback e proteção grampeada. Só que ambas têm um problema. E eu vou simplificar num circuito completo, né, usando a proteção grampeada, que é mais simples de desenhar. Né? Qual que é o problema? A gente já discutiu que quando eu tiver uma carga aumentando, ou seja, a minha resistência cai, a carga afunda, né? O que acontece é que eu vou começar a roubar a corrente aqui do positivo e a gente viu que existe um limite máximo da corrente de proteção, da corrente de driver aqui, né? Que no máximo, a corrente de polarização. Né? No máximo que vai conseguir injetar aqui a corrente de polarização, ou seja, é como se eu estivesse desviando essa corrente toda para cá, e aí a partir daí o meu circuito efetivamente funciona, porque ele consegue roubar a corrente, como a corrente de controle aqui está saturada, a corrente de base do meu transistor de potência vai começar a ser reduzida ou compensada, e eu não vou deixar a corrente de carga efetivamente subir. Joia, isso funciona perfeitamente. O problema acontece no lado negativo. Por quê? No lado negativo, a minha corrente ela vem do terra para o terminal, para a fonte negativa. Né? E aí, a minha corrente ela é injetada pelo meu transistor de potência na base, no circuito de base. Né? E o que minha proteção faz é sensorar a tensão em cima da resistência de proteção, de shunt, e aí injetar uma corrente aqui. E essas duas correntes vão se somar e retornar. No primeiro momento, pode ser que essa injeção até reduza um pouco a corrente de base do meu transistor de potência. Mas como o meu circuito está em malha fechada, o efeito disso seria clipar a minha forma de onda de tensão. A malha fechada vai pedir para o meu circuito puxar mais corrente, para dar mais tensão para o meu circuito de saída. E a questão é que aqui não tem ninguém que limite essa corrente extra que vai ser drenada pelo meu transistor de potência, significando que essa corrente aqui ela vai aumentar e ela vai acabar fluindo para o transistor do estágio de amplificação de tensão. E como o meu circuito de proteção vai tentar sempre injetar mais corrente para tentar forçar a diminuição da corrente de saída, essa corrente de base acaba crescendo, ou seja, a corrente que passa no transistor do estágio secundário começa a crescer, eventualmente ela vai exceder os limites do transistor que a gente colocou ali, porque não é um transistor de potência, e esse transistor eventualmente queima. Né? Ou seja, dá para ver claramente que a proteção negativa não vai funcionar nesse circuito, independente se a proteção é grampeada, independente se a proteção é foldback. Né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que emular a mesma coisa que acontece no polo positivo. Ou seja, criar um limite para a corrente que vai ser injetada no segundo estágio, para que a partir daí o circuito de proteção efetivamente funcione. Como que a gente faz isso? Fazendo também uma proteção para o meu circuito secundário. Então o que a gente faz? A gente faz uma proteção grampeada no segundo estágio. E essa proteção ela tem que vir aqui, ó. Então eu vou colocar o meu transistor de proteção aqui, né? E eu só vou desenhar por cima aqui para ficar mais fácil. E ela vai conectada ali. Então esse transistor ele sensora a resistência de degeneração do transistor do segundo estágio, né? De forma que quando essa corrente negativa começar a subir, né? E a tensão nesse resistor tentar exceder 0,7, o transistor de proteção em vermelho aqui vai começar a roubar a corrente do segundo estágio, de forma que a tensão de saída do segundo estágio comece a cair, e isso obviamente vai forçar a minha saída a diminuir, porque o que o estágio de potência faz é pegar essa tensão de saída do segundo estágio e acoplar na carga.
Se a tensão cai, ela vai ter mais ou menos o mesmo efeito que a proteção está buscando, que é reduzir a tensão para manter a corrente constante, né? Agora, você pode me perguntar, Thiago, mas se eu não estou carregando o problema para trás? Sim. Só que aqui eu tenho uma situação. Qual que é a corrente máxima que o primeiro estágio consegue jogar no segundo? Ou seja, a corrente de base aqui. A máxima corrente possível é eu drenar toda a corrente de polarização do primeiro estágio para cá. Então também tem um limite de corrente máxima que eu consigo drenar ali, e ela vai efetivamente me permitir fazer a proteção daquele nó, daquele pedaço do meu circuito. E aí eu carrego essa questão para frente. Então, a proteção do meu circuito, independente do modelo grampeado ou feedback, ela envolve a inserção dos transistores de proteção no estágio de potência e a inserção dessa proteção grampeada no estágio secundário, beleza? E como é que a gente projeta essa proteção do segundo estágio? É só imaginar o seguinte, eu quero uma simetria. Se a máxima corrente que o lado positivo consegue injetar no estágio de potência é a corrente de polarização do segundo estágio, IPOL, então também quero que a máxima corrente que volte do estágio de potência aqui também seja IPOL, beleza? Como a corrente de polarização, nesse caso da operação no semiciclo negativo, ela vai vir por aqui, né? E vai se somar com a corrente que vem do estágio de potência, a corrente máxima que eu quero ver no meu resistor RE é aproximadamente 2 vezes a corrente de polarização. Que é essa resistência RE ali, ela é projetada como sendo 0,7 dividido por 2 vezes a corrente de polarização. Se eu fizer isso, eu vou garantir uma simetria na operação de proteção do meu circuito. Beleza? Então é isso, gente. A proteção do amplificador é essa, né? A gente tem 2 circuitos principais para fazer isso e não posso esquecer de fazer a proteção do meu estágio secundário. Beleza? Até a próxima aula. Tchau. Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir o nosso curso A Tecnologia por Trás dos Amplificadores de Potência, que está disponível lá no nosso site de forma gratuita. Tem toda essa série de vídeos, mais materiais complementares para vocês poderem estudar. Vai lá e dá uma conferida.